Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio do MC Lan. Eu recebi muitos pedidos nos comentários do YouTube, no direct do Instagram, no formulário também do canal. Várias pessoas pediram esse nome. E como eu nunca analisei um MC de funk, eu fui dar uma olhada para ver um pouquinho por que as pessoas estão pedindo tanto. Acabei esbarrando num vídeo do Flow Podcast e percebi que o MC Lan, ele é um cara muito consciente do que está falando, né? Existem pessoas que elas vivem no modelo mais instintivo, elas são um pouco mais reativas ao mundo, pensam um pouco, né? Realmente economizam energia mental. Já tem outras que elas são extremamente lógicas, né? São muito dos dados. Tem outras que vivem mais no campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o topo de cabeça elevado, usando como exemplo o perfil de crânio do guerreiro filosófico. Esse ano passado, a gente tem 1 ano de canal só, mas esse ano passado eu falei bastante do crânio criativo, filosófico, espiritual, lógico, matemático, físico, sensitivo, o crânio híbrido também. Esses 4 crânios eu falei bastante ano passado. E agora eu vou falar de mais uma variação que surge entre esses crânios, que se chama guerreiro filosófico. É aquele perfil de cara que ele consegue tanto ser instintivo, caçador, trazer o javali nas costas, pular no arame, né, ir para a guerra. Mas também ele consegue ser muito pensador, ser um cara mais do campo das ideias. É a mescla de um guerreiro com um pensador filosófico, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. No universo do funk, você percebe que cada tipo de música, ela cria um universo. Já percebeu? O sertanejo, as pessoas têm um certo comportamento. Lá na ópera, as pessoas têm um certo comportamento, música clássica, né? Também no funk, existem pessoas com um certo comportamento, né? Um certo jeito de ser, vamos dizer assim. Independente de qual estilo musical seja, quem está produzindo aquele conteúdo, aquela música, aquela forma de arte, geralmente tem uma capacidade boa para conseguir entrar na mente humana, de alguma forma. É disso que eu quero falar um pouco hoje, sobre o topo de cabeça elevado. Pessoas que têm um topo de cabeça mais elevado, elas costumam ter uma capacidade mais criativa, filosófica, espiritual. Por consequência, elas conseguem ter uma capacidade maior de entender a sociedade, o ser humano, entender melhor de clima, geografia, antropologia, ciências sociais como psicologia, né? E por aí vai. Existem pessoas que são boas para lidar com o corpo e com materiais, com a natureza, com o chão, com a terra, com o sol.
Já tem outras que são ótimas para lidar com dados, com tecnologia, com ferramenta, né? Já tem outras que são muito boas para lidar com a gestão humana dentro da sociedade. A sociedade sempre vai ter esses 3 problemas para resolver: trazer energia, cuidar das estruturas e também fazer a gestão humana. Sempre vão haver esses 3 problemas em toda a sociedade, seja primitiva ou seja uma sociedade moderna. Então, quando você vê um MC de funk ou um grande produtor, alguém ali que você vê que o maluco ele sabe o que está fazendo, você pode crer que geralmente ele tem essa característica, topo de cabeça mais elevado, né? Então vamos observar essa característica aqui, antes de a gente prosseguir com o vídeo, em vários outros cantores e produtores de música, né? Só para você observar. Vamos lá, vamos pegar primeiro aqui o Puff Daddy, né? Que é um cara que está envolvido em polêmicas aí, mas fato é que esse maluco ele deve ser muito inteligente. Quando se fala da capacidade de você mover pessoas, de você fazer gestão das pessoas, estamos falando de fazer a gestão da moeda mais cara do mundo, né? As pessoas são mais importantes do que qualquer empresa, do que qualquer moeda, qualquer recurso que a gente encontra. A sociedade ela gira em torno das pessoas. Sem as pessoas a sociedade não existe. Não existe caçador, não existe cientista, não existe filósofo, político, né? Então, as pessoas são o centro da sociedade e geralmente quem tem o topo de cabeça mais elevado costuma ter uma capacidade maior de lidar com as pessoas, entendê-las, direcioná-las, dirigi-las, né? Então 50 Cent aí, por exemplo, ó. E aí, o que você acha? Você acha que esse cara é um grande artista ou ele está ali por muita sorte, né? Você acha que ele sabe o que está fazendo? Há muitos anos na indústria. Olha o tamanho do topo de cabeça dele, ó. Você vai perceber que a testa é mais reduzida do que o rosto. Mas quando você olha para o topo de cabeça, tem praticamente a mesma proporção do rosto, né? Pega aqui, ó, da linha entre o queixo e a boca, essa linhazinha aqui, e cruza ela com essa linha dos olhos e orelha. Depois você pega a mesma métrica que tem aqui embaixo, você puxa aqui para cima, você vai perceber que tem praticamente o mesmo tamanho, né? Então, é um cara aí que, no campo das ideias, provavelmente ele tem uma capacidade muito aguçada, né? Testa também, ó, quadrada em rampa, né? Puxa para trás, que no MC Lan é uma característica também presente, né? Ó, a testa do MC Lan é quadrada em rampa. As testas quadradas em rampas são as testas mais comuns entre pessoas que trabalham com comunicação. Conseguem processar lógica, mas também conseguem ter uma certa sensibilidade. A comunicação é feita disso. Se você for extremamente lógico, você não é um bom comunicador. Se você for extremamente sensitivo, emocional, você também não é um bom comunicador. Geralmente os bons comunicadores, eles mesclam essas duas capacidades. Processam os dados que estão chegando, mas também são sensíveis para retornar na mesma frequência de quem está ouvindo. Então, os bons produtores de funk, os bons cantores, os caras que escrevem, esses malucos aí, no mínimo, eles precisam entender as pessoas para saber o que produzir para elas, né? Então, entre os maiores artistas de música, você vai perceber que o topo de cabeça é elevado, né? Ó, Beyoncé, né? Olha aí, olha a testa da Beyoncé, mais reduzida, arredondada, né? Capacidade sensitiva aguçada, topo de cabeça bem elevado. Se for olhar o tamanho do topo de cabeça em relação ao tamanho da testa dela, a testa é bem pequena, né? Olha de lado aqui, ó. Né? Mas o topo é bem aguçado. O topo de cabeça tem a mesma proporção do rosto dela, né? Então, ela tem uma capacidade sensitiva aguçada mesclada com capacidade criativa, filosófica e espiritual. Isso acaba formando um bom artista, né? Olha aí, conhece esse cara? Fred Mercury? É um cara também, ó, testa quadrada em rampa, ó, capacidade criativa, filosófica, espiritual mesclada com lógica e sensibilidade, ou seja, o topo é elevado, a testa é quadrada em rampa, o rosto é aguçado, o rosto é maior do que a testa, mas o rosto não é maior do que o topo de cabeça, né? Então, olha o topão de cabeça que ele tem. Silvio Santos também é assim, tá vendo? É um outro tipo de comunicador, mas o Silvio Santos é assim, né? Michael Jackson, né? Olha o rosto aguçado, a testa é mais quadrada em rampa e o topo de cabeça é muito elevado.
Né? A testa dele é quadrada em rampa, que tem uma quebra aqui também, que eu chamo de testa quebrada, né? Mas nessa imagem não dá pra ver direito, não. Ó, olha aí. Se eu não me engano, esse aqui é o Steve Wonder, né? É um cara aí que, se você pesquisar o passado dele, você vai perceber que é um maluco que fez muito sucesso. E ele é cego. Uma coisa interessante de quem é cego e tem um topo de cabeça muito elevado, uma testa às vezes mais arredondada ou quadrada em rampa e tá no mundo da música. Geralmente essas pessoas têm uma sensibilidade ao som muito aguçada, cara, sabe? Esse maluco aqui sabia o que estava fazendo, entendeu? Ele é um cara que o emocional dele devia ser aflorado. Ele também devia ter uma certa capacidade lógica, mas a principal capacidade é a capacidade criativa, filosófica e espiritual. Eu acho que a nuca dele era até um pouco mais reduzida, assim. Não era uma nuca longa, né? É uma nuca mais média indo para curta. Então, o cara acaba ganhando muita energia mental. Existe uma frequência mental muito aguçada em pessoas de topo de cabeça mais elevado. Muitas vezes elas pensam muito, né? Tem um volume de pensamentos mais elevados, uma quantidade bem grande. Então, o corpo é até bom para hackear isso. Quando você faz exercício, sua mente fica mais leve. Você que tem um topo de cabeça mais elevado, né? Ó, outro maluco aí. Testa quadrada em rampa, topo de cabeça elevado. Tim Maia. Olha o tamanzão do coco do maluco para cima. O coco dele deve estar passando aqui, ó. Tá vendo? Né, o cabelo dele faz volume ali, mas os meus olhos de tantos anos treinado, ó, tem umas inclinações aqui, já dá para imaginar onde o topo dele está terminando. Então, em relação ao rosto, o topo dele era maior. Em relação à testa, a testa já era um pouco menor do que o rosto, né? Então, testa quadrada em rampa, topo de cabeça elevado. Gustavo Lima, outro cara também de topo de cabeça elevado, né? Pega aí, ó, proporção, parte de cima, mede com o rosto, você vai perceber. A testa também não é maior do que o rosto. Quadrada em rampa, tá vendo? Ó. Vamos pegar aqui o Gustavo Lima rapidamente. Olha uma coisa interessante sobre pessoas que têm um topo de cabeça mais elevado. Geralmente, elas têm capacidade no campo criativo, filosófico e espiritual. O cérebro funciona bem para isso, correto? Então, essas pessoas não só no campo artístico, mas também no campo político, no campo filosófico, no campo espiritual, essas pessoas têm uma performance boa, elas conseguem performar melhor ali. Então, se eu não me engano, o Gustavo Lima, ele já está aí se questionando a concorrer à presidência. Tá vendo? O que que faz um artista ir pro lado ali da política, né? É isso. Geralmente são inclinações naturais. Uma coisa é a sua capacidade natural, é o que o seu corpo e a sua mente já tem uma predisposição, uma certa capacidade. Outra coisa é o que você vai fazendo com isso ao longo da vida. Então, tem pessoas que têm um topo de cabeça elevado e que nunca se descobriram na vida. Já tem outras que se descobriram e foram com tudo, né? Então, elas acabam realmente performando melhor. A mente funciona melhor para aquele campo ali, né? Então, e aí, Anitta, né? Tem muita gente que não gosta das músicas da Anitta. E tem muita gente que gosta também. Mas fato é que essa mulher aqui, provavelmente, ela sabe o que está fazendo. Na indústria dela, no universo dela, ela sabe o que está fazendo. Todo ser humano, ele tem erros e acertos. Mas independente de erros e acertos, o mais importante é resultado. E aí? Você acha que essa mulher aqui sabe o que está fazendo? O topo de cabeça dela é elevado ou não? Né? Pega aí, em relação ao tamanho do rosto, a testa é menor, mas em relação ao tamanho do topo de cabeça, já se iguala ao rosto, né? Então, são pessoas que conseguem compreender a mente humana com um pouco mais de facilidade, são mais perceptivas a certas questões dentro da sociedade. Criativo, filosófico, espiritual. Né? Olha aí, a Jojo Todinho. E aí, o que você acha dela? Né? Olha o topo de cabeça. A testa do Jojo Todinho é mais arredondada e reduzida. O topo de cabeça é muito elevado. Quando a testa é mais arredondada e reduzida, a pessoa fica um pouco mais expressiva, emocional, reativa, né? Ela é uma pessoa um pouco sanguínea, já percebeu? Muito expressiva também, tanto no falar quanto no rosto. Quando está falando, ela gesticula os braços, né? Pessoas de testa arredondada e reduzida geralmente têm um lado mais sensitivo, um lado mais emocional, um pouco mais aflorado. São muito expressivas.
Quando você mescla isso com um topo de cabeça mais elevado, elas acabam sendo mais criativas, filosóficas e espirituais. Ou seja, sensibilidade mesclada com criatividade, filosofia e espiritualidade forma também bons artistas, né? Pessoas ali que conseguem entender o comportamento humano, conseguem entender um pouco melhor certas questões da sociedade, né? E também conseguem ter a sensibilidade, a empatia, né, de se pôr no lugar do outro, conseguem muitas vezes realmente ter esse lado sensitivo mesclado com essa visão de cima, né? Enfim, se eu não me engano, a Jojo Todinho, ela estuda direito, né? Uma mulher aí que já se envolveu com política. Eu não sigo muito a vida dessa galera, mas eu já ouvi falar algumas coisas, né? Então, dá para perceber aí que é uma pessoa que, no mínimo, tem uma inteligência muito alta quando se fala de seres humanos, de pessoas. Tem uma inclinação maior para isso, uma capacidade maior, né? Criativo, filosófico, espiritual. Roberto Carlos, nem preciso falar sobre a vida, a história desse cara, né? Você vai achar muita coisa aí na internet, mas perceba aí no formato de crânio também, topo de cabeça elevado, né? Ó, linha dos olhos e orelha, o que tem de massa para cima é igual ao que tem de massa aqui no rosto, né? Então, se não é da sua geração, dá uma olhada aí na vida, na história desse maluco aí que você vai entender, né? Um cara que sabe o que está fazendo, né? O trabalho dele tocou o coração de muitas pessoas. Isso é que é fantástico da arte, da música principalmente. Você consegue hackear seres humanos, né? Quanto melhor você for ali no que você está fazendo, quanto mais você compreende o ser humano e serve ele com a sua arte num nível mais profundo, mais você afeta a mente dessas pessoas. Seguidores, por exemplo, de rede social. Seguidores de rede social são pessoas que se conectaram com a sua palavra, com o que você está trazendo. No meu Instagram, no meu YouTube, ali tem pessoas que me seguem porque realmente estão gostando, ou muitas vezes têm uma certa curiosidade, ou às vezes odiaram o que eu estou falando. Mas de alguma forma, o que eu trouxe para essas pessoas, em algum nível, afetou elas internamente, né? A análise craniana é um tipo de arte própria, é algo meu, é algo que desde a infância eu já tenho, né? O que você acha? Você acha que eu tenho algum topo de cabeça? Será que meu topo de cabeça é baixo? Né? Eu que nunca mostrei a minha figura aqui. Será que o loginho desse canal aqui tá falando de quem? Será que ele tá falando de testa? Ele tá falando de rosto? Ou será que ele tá falando de topo de cabeça? A principal capacidade humana é o topo de cabeça elevado. Se você acha que a ciência é o ápice do ser humano, é o que explica tudo, você não está processando a realidade. Se você acha que ser só capaz fisicamente, que o cara que tem mais capacidade física é o melhor que existe, é o que mais afeta a sociedade, não, está errado também. O cara que tem mais capacidade para afetar o ser humano em sociedade é a pessoa que tem um topo de cabeça mais elevado. Está presente entre grandes políticos, grandes comunicadores, influenciadores. Está presente entre grandes advogados, arquitetos, tá vendo? São pessoas que servem o ser humano diretamente, não é indireto. A ciência, você estudar o espaço, por exemplo, estudar a matéria, isso afeta o ser humano de forma indireta. Com o passar do tempo, isso vai afetando o ser humano, isso vai dando mais clareza, criando tecnologias novas. Mas quem tem topo de cabeça elevado, quem é mais criativo, filosófico, espiritual, dentro da sociedade, acaba tendo uma capacidade de afetar o ser humano diretamente. Seja uma música, seja um conselho, seja uma frase, uma poesia, um vídeo para o TikTok, um vídeo longo para o YouTube, ali você já está lidando mais com o campo criativo, filosófico, espiritual. Então a música está nesse campo. A música, ela lida diretamente com a mente e a alma do ser humano. A ciência estuda só o corpo e a mente. A ciência não consegue explicar bem a parte espiritual. Está distante disso, né? E o ser humano ele é feito de uma tríade. Nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. O seu espírito e a sua alma são seu código-fonte. Principalmente a sua alma, uma vez que você foi criado, nunca deixará de existir. É uma criptografia única. Seu cérebro é um computador que controla um corpo para você. Seu cérebro é como se fosse um mordomo que trabalha a seu serviço. Ele está ali para te servir. Ele está gerenciando a maioria das funções do seu corpo e mente agora.
né? Ele está fazendo o seu coração bater, células se regenerarem, pelos crescerem, unhas crescerem, olhos piscarem. Ele está gerenciando as suas emoções, seus sentimentos, pensamentos, lembranças. Tudo você não precisa fazer esforço, ele está fazendo isso para você. Você só dá os comandos gerais. Pega aquilo ali, faz isso aqui, corre, para, pula. Você manda ordens gerais para o seu cérebro, mas a logística, quem cuida é ele, né? Então a ciência estuda a parte motora, a ciência estuda a parte mental, mas a ciência está longe de compreender a parte espiritual. Porque o ser humano, ele tem essa tríade, mas quando se fala de corpo e mente, estamos falando mais da parte física da nossa condição. Mas também existe a parte espiritual. E os músicos, eles conseguem acessar frequências, eles conseguem trazer coisas para a mente humana que não são 100% científicas. Tem o lado espiritual também, entendeu? Científico, onda e frequência, o choque, o impacto ali, a matéria, né? Beleza. É o som afetando a água do seu corpo, criando associações na sua mente, né? No seu cérebro. Mas espiritualmente também acontecem coisas e a ciência não consegue explicar essa terceira camada, ela não consegue estudar essa terceira camada, porque é algo mais dentro do ser humano. É o que nos separa realmente dos animais. O que nos separa dos animais não é a lógica, tá? Não é a capacidade física, é a capacidade criativa, filosófica e espiritual. As gerações antigas eram mais físicas sensitivas, boas com o corpo e os 5 sentidos, e também eram boas com a criatividade, filosofia e espiritualidade. As nações antigas, as grandes nações, elas sempre foram espirituais. Você pode pegar o ser humano e instalar ele em qualquer lugar no mundo. Vamos fingir que a Terra inteira todo mundo desapareceu, e a gente tem que repovoar a Terra, começando por uma aldeia. Você sempre vai perceber capacidade física ali entre algumas pessoas. Você também vai perceber capacidade lógica e matemática. Pessoas mais precisas, ou às vezes são boas com ferramenta, com mecânica, por aí vai. Estrutura, construção. Você vai ver pessoas também que são muito boas com essa parte do campo das ideias, né? E sempre vai surgir uma religião ali. Em algum momento, essa aldeia crescendo, se desenvolvendo, ela vai construir uma religião. Vai haver alguém que vai ter um sonho, alguma revelação, alguma coisa vai acontecer que espiritualmente o ser humano vai começar a reagir, a acreditar naquilo ali. Existe uma busca constante pela espiritualidade dentro de todo ser humano, porque somos seres espirituais na essência, mas somos mentais e carnais na parte física, né? Então, as pessoas que trabalham com arte, com filosofia, né, com o espiritual, os pastores de igreja, os padres, né, os líderes religiosos, essas pessoas geralmente têm um topo de cabeça mais elevado. Os grandes, aqueles que você olha e vê que a pessoa se destaca, não importa a raça, a etnia, a cor de pele, essa característica está presente ali entre os gestores de seres humanos, os líderes, os influenciadores, né? Então, olha aí, Zezé de Camargo e Luciano, né? Olha os dois. Se você conhece um pouco aí dessa dupla, já ouviu falar, ou se nunca ouviu falar, dá uma olhadinha no Google, faz uma pesquisa aí, você vai ver uma galera que fez muito sucesso, né? As músicas dos caras eram muito boas, de alguma forma afetavam uma certa parcela da sociedade. Não era todo mundo que gostava, mas eles têm sua frequência, tá vendo? Né? Eles atraem certos perfis de pessoas, assim como o funk também faz, né? Assim como a ópera, a música clássica, e por aí vai, né? Então, e aí? O que você acha? O topo de cabeça desses malucos aqui é alto ou é baixo? O coco deles é ou não puxado para cima? Né? Então, pode perceber isso entre os maiores. Dr. Dre, por exemplo, outro cara com topo de cabeça bem elevado. Olha só como faz uma ponta aqui para cima. Tipo o Alexandre de Moraes do STF ali. Né? Pessoas que lidam com o campo ali da política, né? Do direito. Os grandes juízes, advogados, os grandes políticos, geralmente eles têm essa característica aí, né? Topo de cabeça bem elevado, puxado para cima. Drake, outro cantor também, olha aí, topo de cabeça puxado para cima, o rosto é grande, aguçado, a testa é média, mas o topo de cabeça é na mesma proporção do rosto. Outro cara que tem muita capacidade criativa, filosófica, espiritual.
né? Uma coisa interessante sobre o nosso rosto é que o rosto ele é tipo o logo do nosso corpo. Assim como uma empresa tem um logo, uma forma de representá-la, um símbolo, o nosso rosto também é o logo do nosso corpo. É a forma mais simples de nos lembrarmos das pessoas. E os artistas, geralmente, eles têm um rosto maior do que a testa, né? É o perfil de rosto mais atraente. É, é mais visível, mais fácil de gravar, tem certas proporções mais aceitáveis socialmente, né? Geralmente é isso. Então, existe aqui um padrão também entre os grandes artistas que é um rosto maior do que a testa. O rosto é igualado ao tamanho do topo de cabeça, geralmente, né? Então, só esse pequeno dado para você observar também. Ó, Pixinguinha, né? Olha o topaço de cabeça desse maluco. Tá vendo? Tem pessoas que o topo de cabeça chega a ultrapassar o tamanho do rosto, né? Então, acredito ser o caso do Pixinguinha aqui, né? Tem até um vídeo dele no canal aí também. Todos os que eu estou mostrando aqui tem vídeo deles no canal aí. Você pode pesquisar pelo nome deles que você vai perceber. E aí, o Eminem, o que você acha que esse cara é? Você acha que ele tem muita capacidade física, sensitiva? Ele é um cara mais instintivo, né? Mais emocional? Você acha que esse cara é um pouco mais lógico, matemático? Ou ele é um cara mais criativo, filosófico, espiritual, né? Olha aí, o rosto é do tamanho do topo de cabeça. O rosto é maior do que a testa, né? A testa dele é quadrada em rampa. Lembra? Testa quadrada em rampa, capacidade comunicativa, a capacidade de processar dados e também retornar na mesma frequência. Lógica e sensibilidade, né? Então, o Eminem tem o perfil de crânio de um guerreiro filosófico. Parte dele quer ir para a guerra, quer lutar, quer trazer recursos, quer expandir terreno, mas parte dele também pensa nas pessoas, no comportamento humano, né? Na sociedade. Olha aí. Por que o Eminem não escolheu a ciência? Por que ele não escolheu um campo que usa muito a lógica? Ou por que ele não escolheu um campo que usa muito o corpo, os esportes, por exemplo? Né? Ele foi um pouco mais aí para o lado filosófico, para o lado criativo, né? Muitas vezes até espiritual. Então, são pessoas com uma capacidade muito grande para lidar com pessoas. Olha que legal. Gestão humana, né? Aí, outros artistas também brasileiros muito conhecidos, né? Olha aí. Topão de cabeça elevado. Né? A testa é quadrada em rampa, a testa é quadrada em rampa. Esse aqui tem a testa mais arredondada, né? Dificilmente você vai ver um cara com uma testa desse tamanho aqui, ó. Um grande músico ou um grande atleta com esse perfil de testa aqui. Eu falo pessoas que se destacam, tá? Aquelas pessoas que são reconhecidas mesmo, como todas as que eu estou mostrando aqui, né? Então, isso aqui é uma testa muito quadrada, está muito presente entre o perfil de pessoas extremamente lógicas, né? Esse perfil de testa aqui já está mais presente entre as pessoas que mesclam lógica e sensibilidade. Ó, tá vendo? Olha que interessante. Então, o rosto costuma ser maior do que a testa. Só não é maior do que o topo de cabeça. Olha aqui, ó. Olha a diferença do tamanho da testa. Quando a testa chega num certo ponto, ela começa a subir lá para o topo de cabeça. Se fosse uma testa muito volumosa, ela estaria passando aqui, na proporção do topo de cabeça. Entendeu? Então, uma coisa é o formato, outra coisa é o volume. Então, entre os artistas, é essencial que a pessoa geralmente tenha essa característica. A testa é média, às vezes é arredondada, é quadrada em rampa, o topo de cabeça é elevado, a nuca já é indiferente, né? Mas geralmente o rosto tem o tamanho do topo de cabeça. O rosto é o logo do nosso corpo. Quando o rosto é um pouco mais aguçado, um pouco mais expressivo, né? Mas também um pouco frio, gélido de certa forma, a pessoa acaba gerando aí uma mescla entre capacidade de presa e de predador. Eu chamo de pastor, né? É a confiança que um líder deve passar, né? Vamos pegar um líder aí de uma aldeia, alguém que cuida das pessoas. Esse cara ele tem que tomar decisões que são duras, né? São difíceis de tomar, mexem com o emocional, né? Eles precisam ser frios de certa maneira, mas também eles precisam ter o lado sensitivo, o lado emocional.
né? Conseguir pensar em além do próprio ego. Então o comunicador tem muito disso. Ao mesmo tempo que ele tem o seu jeito de ser, seu mundo interno, ele também consegue processar bem o mundo externo quando se fala de pessoas. Nós temos só duas geografias na nossa vida. A gente tem a nossa geografia interna e a geografia externa. A geografia interna é o game que a gente joga dentro de nós mesmos, que ninguém nunca vai entender exatamente do jeito que é. Suas dores, suas emoções, seus sentimentos, suas frustrações, tudo acontece só dentro de você. Externamente, o game já é mais coletivo, envolve mais outras pessoas. Então, o comunicador ele tem esse equilíbrio entre o game interno e o game externo, né? Ele consegue ser sensível ao ser humano, mas também consegue compreendê-lo, consegue pensar em si próprio, consegue se autoanalisar, né? Uma capacidade analítica e autoanalítica muito forte, né? Fat Joe, outro rapper aí também americano, olha o topaço de cabeça, né? Olha aí. Pode pegar, cara, é batata. Os grandes artistas, geralmente, eles têm essa característica, né? Os grandes políticos, grandes advogados, né? Não importa a raça, etnia, cor, país que veio, sempre existem variações de crânio ali dentro. E aí, Jay-Z, você acha que é um cara que deu sorte ou você acha que é um cara que sabe o que está fazendo na indústria que ele trabalha, né? Esse maluco aqui, ele é muito conhecido lá nos Estados Unidos, né? E ele traz um pouco dessa característica aí que eu tô trazendo. Ele é amigo, se eu não me engano, aí do Puff Daddy, né? Olha o topaço do Puff Daddy também. Cadê? Olha aí. O cara tem um topo de cabeça bem elevado, né? Todos os outros que eu fui mostrando aqui também. Olha só. Todos grandes artistas, né? Tá vendo? Não se trata de raça, etnia, nada disso. É sempre características cranianas, adaptação, né? É só a estética demonstrando um pouco da funcionalidade, da engenharia. Assim como você olha para um tigre, vamos pegar aí uma zebra, um leão e um hipopótamo. Olha a diferença dos três, né? Percebe que a performance é diferente, o design, a estética, a estrutura deles é diferente. A adaptação deles, as habilidades são diferentes. Dentro da raça humana também temos essas variações. A nossa estratégia biológica é muito inteligente justamente por isso, porque ela diversifica a grandeza da humanidade e a diferença entre as pessoas, né? Se nós não fôssemos diferentes, não seríamos tão grandiosos, né? Não estaríamos sempre evoluindo, enfim. Então, Kanye West, o que você acha desse maluco aí? Você acha que ele é um cara que também sabe o que está fazendo, tem muita capacidade no campo criativo, filosófico, espiritual, ou é só um cara que aleatoriamente venceu na vida, né? Existe uma certa capacidade aí para comunicação, testa quadrada em rampa, né? Existe uma certa capacidade física, ele é quase um híbrido, ele é mais guerreiro filosófico. Capacidade física e sensitiva, topo de cabeça elevado, testa quadrada em rampa, né? Então, na indústria da música, os guerreiros filosóficos têm de monte, assim, é impressionante. Nos esportes também tem muito guerreiro filosófico, né? Então, ó, Rihanna, né? Outra aí que tem um topo de cabeça bem elevado, tá vendo? Proporção do rosto, topo da cabeça. Olha que interessante. A nuca deve ser média, se eu não me engano, a nuca dela é média. Aí acaba gerando esse corpo de velocista que ela tem aqui, tá vendo, ó? É um corpo mais sexy. Tem massa no centro, o quadril tem massa, a coxa tem volume. Quando vai chegando nas canelas e nas pontas, tipo o antebraço, já começa a ficar mais fino, né? Então as mulheres velocistas têm um corpo mais atraente. Olha aí, o Snoop Dogg, né? Snoop Dogg tem a nuca mais alongada, a testa bem puxada para trás e o topo de cabeça elevado. Então é um cara aí que tem uma capacidade física sensitiva mesclada com criatividade, filosofia e espiritualidade. Provavelmente o emocional do Snoop Dogg é bem aguçado, né? Um cara com um emocional forte aí, muito reativo, muito expressivo, né? Aí, conhece Jimi Hendrix, o cara que revolucionou a guitarra, né? Esse maluco também é muito conhecido aí no mundo inteiro, né? E não preciso nem falar muito dele para quem entende aí muito desse universo.
Olha as características, testa quadrada em rampa, o topo de cabeça provavelmente é bem elevado, né? O cabelo, não tem muita foto dele aí, na verdade eu não encontrei nenhuma foto do Jimi Hendrix careca, com um cabelo muito baixo, algo do tipo. Mas o interessante é que quando a pessoa tem Black Power, você consegue fazer a engenharia reversa de outras características. Não, o rosto dele é aguçado e expressivo, a testa dele é quadrada em rampa e ela é bem puxada, né? A nuca provavelmente é média, porque eu vi em outras imagens ali com bandana, então a bandana acaba apertando o cabelo e mostrando a nuca, né? Provavelmente o topo dele é muito elevado. Aqueles caras com o cocoroco bem puxado para cima. O topo de cabeça deve ser na mesma proporção do rosto dele, né? Então, só deixando essa pequena observação aí. Então vamos voltar aqui para o MC Lan. MC Lan é um cara que traz muito dessas características, né? De todo mundo que eu mostrei aqui agora, olha que interessante. Todos eles têm algo em comum. Topo de cabeça elevado. Alguns têm testa arredondada, alguns têm testa quadrada em rampa. Dificilmente eles têm uma testa muito quadrada e muito volumosa. Sempre tem uma certa inclinação para trás, lógica e sensibilidade. Né? São pessoas com muita capacidade criativa, filosófica e espiritual mesclada com capacidade comunicativa. Essa comunicação pode se expressar desde uma filosofia, uma ideia, né? Uma pintura, até a comunicação verbal, as músicas, né? Então, observe essa característica aí entre os grandes músicos, né? Então, testa quadrada em rampa, comunicação, né? Capacidade de lógica e sensibilidade. Também traz uma certa capacidade para lidar com os 5 sentidos, os dados que chegam através dos 5 sentidos. Uma coisa é os seus sentidos capturarem os dados externos, outra coisa é o que o seu cérebro vai fazer com isso. Né? Os seus 5 sentidos, eles realmente trazem dados do mundo externo e também trazem recursos. Eles nos permitem alimentar nossa estrutura, tanto com a parte mental quanto com a parte física, né? Então, pessoas de testa quadrada em rampa, elas costumam ter uma capacidade de processar bem de forma instintiva. Né? Tem coisas aí no MC Lan que só ele vai saber dizer. Né? Por exemplo, o olfato. Deve haver uma certa capacidade para o olfato. Né? Ele deve ter alguma capacidade com cheiro, com audição, uma certa sensibilidade para sons, né? O que num músico geralmente é uma coisa muito boa. Né? Uma característica muito presente. Geralmente os músicos têm orelha média ou orelha grande. Dificilmente eles têm uma orelha muito pequenininha. Né? Então, os 5 sentidos acabam trazendo dados. A mente processa os dados que chegam através desses 5 sentidos. Quem tem testa quadrada em rampa costuma ter uma certa capacidade para processar com os 5 sentidos. Entre o MC Lan e a Jojo Todinho, a Jojo Todinho deve ter muito mais capacidade sensitiva e sensorial. Ela deve ter uma capacidade mais aguçada com os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Né? Deve ser mais aguçado isso nela. No MC Lan deve ser um pouco mais reduzido. Né? Mesmo assim, ainda assim, existe uma capacidade boa ali para processar os dados através dos 5 sentidos. Quando a nuca se alonga um pouquinho mais, a pessoa começa a ganhar um pouco mais de nuca, geralmente o rosto fica mais expressivo, um pouco maior. Ele tem uma nuca média, né? Então eu vou falar um pouco mais disso logo à frente. Falando agora um pouquinho mais sobre a nuca do MC Lan. Né? O MC Lan é um cara aí de nuca média. Lembra que eu falo? Nuca média sempre forma corpo de velocista. Geralmente o corpo não é o mais forte, também não é o mais magro. É aquele perfil de corpo que a pessoa tem uma certa velocidade, uma certa eficiência para mobilidade. Né? Então, pessoas de nuca média geralmente têm um centro do corpo mais maçudo, acabam tendo a coxa também com um certo volume, mas quando vai chegando ali nas canelas fica mais fina. Né, fina ou média, o antebraço também, nunca é aquele antebraço gigantesco, né, já começa a afinar um pouco, tem um pouco mais de mobilidade. Sabe um cara que se destaca muito no parkour? É o cara de nuca média. Pega aí esse esporte, o parkour, né, nuca média. No futebol também, geralmente os caras de nuca média.
Força e resistência que gera velocidade, tá vendo? Não é o cara mais parrudo, de nuca curta, cara de força bruta, não é o cara de resistência extrema, tipo um maratonista, nuca longa, é mais o cara ali velocista, né? Mescla força e resistência. Explosão é grande, né? Existe uma certa resistência ali para se manter depois da explosão se movimentando rapidamente, né? Mas o principal diferencial é a velocidade. E essa velocidade pode ir tanto para o corpo quanto para a mente, né? Essa pessoa consegue pensar e agir rapidamente no momento de ação. Então, só um pequeno dado aí sobre o MC Lan, né? Ele tem uma nuca média, isso acaba gerando um corpo de velocista. Eu vou falar um pouco mais do corpo dele logo à frente, né? Aqui a gente tem um topo de cabeça, né? Vamos falar um pouco sobre o volume que ele tem. Vou mostrar um pouco mais agora na prática, né? Pega a linha dos olhos e orelha, você vai perceber que o que ele tem de rosto é o que ele tem de topo de cabeça. Olha como o coco dele para cima é puxado, ó. Tá vendo? Né? Característica muito comum aí entre realmente pessoas que têm capacidade criativa, filosófica, espiritual, entendeu? Então, depois observe aí se os dados que eu estou trazendo sobre esse cara fazem sentido ou não, né? Vamos falar aqui também do rosto. O rosto do MC Lan. Vamos falar rapidamente dos 5 sentidos para a gente conseguir sincronizar nossa mente para certas questões. Os 5 sentidos humanos, eles estão posicionados de modo estratégico. Nada no corpo humano é aleatório. Cada parte do corpo humano ali tem seus formatos, seus volumes, suas diferenças, e isso está baseado na nossa genética. Muitos guerreiros antigos tiveram que morrer antes da genética chegar até nós, passar por dor, pressão, escassez, dificuldades, né? Então, a genética vai sendo passada e ela vai sendo aprimorada. Em alguns casos até regride, né? Dependendo aí do que acontece. Mas vamos pegar os 5 sentidos humanos. Para que eles servem? Os 5 sentidos humanos eles só têm 2 funções. Uma, validar o mundo externo. Lembra? Nós temos 2 geografias, geografia interna e geografia externa. A geografia externa é o mundo que acontece ao nosso redor. A geografia interna é o que acontece dentro de nós. Então, os sentidos humanos eles têm as 2 funções. Alimentar a mente com dados externos e também alimentar o corpo com recursos externos, mas também validar o mundo externo, né? Então, vamos lá. Visão primeiro. Para que serve a visão? Apenas para capturar imagem. Imagem é a forma mais fiel de você processar a realidade. O visual te permite saber distância, volume, tamanho, forma, tipo, né? Através da visão, você tem uma confiança enorme de para onde você está indo, o que está fazendo, no que você pode ou não tocar. Então a gente valida a maioria das coisas na vida através da visão, né? Praticamente aí a maioria do que a gente percebe sobre o mundo externo é visual, né? Então, os olhos, eles têm uma única função, que é capturar dados do mundo externo. À medida com que a gente vai descendo nos sentidos, você vai percebendo que eles vão ficando mais ligados à sobrevivência do corpo e eles vão tendo múltiplas funções. Então, os olhos, eles têm uma função só, capturar dados do mundo externo através da visão, da ótica, né? O segundo sentido seria a audição. A nossa audição, ela traz dados através de ondas e frequências e não necessariamente a gente precisa estar atentas a elas para receber, processar esses dados. Você pode estar de costas, você pode não estar vendo uma coisa, mas você pode ouvir essa coisa. Uma coisa é ver um cachorro vindo latindo para o seu lado, outra coisa é você ouvir um cachorro latindo para o seu lado. Você está de costas, você ainda não identificou se o cachorro está latindo com outro cachorro ou se ele está vindo morder você, né? Através da visão a gente tem uma fidelidade maior. Então, a audição, ela nos permite processar dados de forma direcionada e consciente, mas também de forma aleatória e inconsciente. Tudo que você escuta ao longo do seu dia, a maioria das vezes você não está prestando atenção, né? Seu cérebro está recebendo aqueles estímulos, aqueles dados externamente, mas você não está se atentando àquilo, na maioria das coisas. Buzina no trânsito, alguém falando lá do outro lado da rua, né? Às vezes
um som de alguém batendo um martelo atrás de uma porta, perto de onde você está passando, sabe? Às vezes você escuta esses sons, às vezes não, né? Mas na maioria das vezes você não está escutando os sons que estão ao seu redor, mas seu cérebro está escutando. Ele está analisando e processando dados. E o interessante da audição é que ela ativa muito o nosso instinto de sobrevivência, né? É saber que tem um predador perto de você, mas você não está vendo ele, né? Tipo os animais na natureza, quando eles estão ali bebendo água, por exemplo, mas alguma coisa está dizendo para eles que tem algo de errado, né? Os nossos sentidos humanos, eles processam de forma consciente, mas também eles trazem dados que são processados de forma inconsciente. A audição geralmente pega muito nisso, né? Então, a diferença entre os olhos e a audição, visão e audição, é que os olhos você direciona mais para ver. A audição, ela já pega dados mais aleatórios no ar, né, permitindo o seu cérebro processar mais sem você saber, muitas vezes, sobre o mundo externo, né? Validar, reforçar o que a visão está vendo. Quando a gente chega no nariz, que é o sentido do meio, opa, aí já estamos falando de uma função dupla. Ó, quanto mais os sentidos se afastam do nosso cérebro, mais funções eles têm e menos capacidade de processar o mundo externo eles têm também, né? Então, quando chega no nariz, já temos uma função dupla, uma função que mescla a capacidade dos sentidos de cima, que são sentidos de validação do mundo externo, com sentidos de alimentação de recurso, que está ligado à parte de baixo aqui. Então, o nariz ele tem duas funções. Uma, processar partículas de cheiro no ar, ou seja, sentir o mundo externo, né, de outra forma, uma terceira forma. Assim como os olhos processam a distância, a curta e média distância também, o ouvido já processa de longa distância, média, mais curta, geralmente média e curta distância. O olfato ele processa a curta e média distância, mas principalmente a curta distância. Muitas vezes, uma presa na natureza, ela pode não estar vendo um predador, mas ela pode estar sentindo o cheiro dele no ar. Muitas vezes você pode estar chegando em casa e a comida está sendo feita. Você está sentindo o cheiro dela, mas você ainda não viu as panelas. Você ainda não viu o prato arrumado, você não viu a comida, mas você sabe que algo está sendo preparado. Tipo cheiro de churrasco, né? Tipo cheiro de cadáver, cheiro de animal morto. Você sabe que algum animal está morto por ali. Você às vezes não está vendo ele, mas você sentiu no ar, tá vendo? Então, o olfato, ele nos permite validar o mundo externo, assim como os olhos e os ouvidos. Mas ele também é responsável por alimentar a nossa estrutura com oxigênio, né? Então, o oxigênio é primordial para a nossa vida. Então, além de sentir cheiro, no nariz também a gente puxa oxigênio para dentro da nossa estrutura. É uma das fontes de alimentação do nosso sistema, né? Primordial. O nariz ele respira mais do que a boca ao longo da vida. Você respira 24 horas pelo nariz, você não respira 24 horas pela boca, né? Então, ao longo da sua vida, você vai respirar mais pelo nariz do que pela boca. Então, chegamos no nariz, já tem uma função dupla. Quando a gente chega no tato, que é o quarto sentido, já é uma função que nos permite sentir o mundo externo também, mas a pele, ela consegue alimentar o nosso sistema e consegue proteger o nosso sistema também. Já são 3 funções, tá vendo? Né? A absorção, a capacidade de sentir, tato, e a capacidade de proteção também, né? Então, pela pele, você fica protegido de várias coisas que estão do mundo externo, que não entram no seu sistema para te matar, ela sela o nosso corpo, né? Ela também nos permite absorver raios solares, remédios, né? Energia solar ali. Ela também nos permite realmente sentir o mundo externo, texturas, pesos e por aí vai, né? Então, função tripla. Quando chega na boca, também tem uma função tripla, né? Nós alimentamos nosso sistema com matéria, energia em forma de matéria. A gente alimenta nosso sistema através da respiração. A boca é utilizada para respiração em vários momentos, quando a gente tem que elevar os níveis, né? E também a boca é responsável pelo paladar. Ou seja, a boca é o guardião do portão.
É ela que dita se algo vai entrar ou não dentro do nosso sistema. Dificilmente você morre por ver alguma coisa, dificilmente você morre por ouvir alguma coisa, mas já é mais fácil morrer respirando algo, tocando em algo ou comendo algo. Tá vendo? Quanto mais os sentidos se distanciam do nosso cérebro, mais ligados à nossa sobrevivência eles estão, né? Mais ligados à nossa proteção interna, muitas vezes, né? Quanto mais próximos do cérebro os sentidos estão, mais ligados a processar dados a curta, média e longa distância, validar o mundo externo. Os sentidos de cima não servem para alimentar o sistema, eles servem para proteger, eles são mais mentais. Os sentidos de baixo, eles já são mais animais, né? Então, só aí deixando esses dados para você observar. Então eu vou fazer uma análise rápida aqui sobre os olhos do MC Lan. Não vou fazer análise de todos os sentidos, mas vou pegar uma característica interessante aqui sobre os olhos do MC Lan. Ele tem olhos que eu chamo de olhos de pastor, né? Existem 3 perfis de olhos na sociedade e eu vou utilizar 3 tipos de animais para exemplificar esses olhos. Esses olhos acabam trazendo muito das características comportamentais, tipo, inclinações naturais ali na parte de comportamento. Então vamos lá. Existem 3 perfis de pessoas na sociedade, né? Existem 3 perfis na sociedade. Pega as pessoas que vivem o dia a dia, que são comuns, pessoas que não têm grandes ambições, elas vivem a vida, um dia após o outro, né? São pessoas que precisam mais de um ambiente um pouco mais seguro, elas andam em bando, elas são mais coletivas, né? Essas pessoas, se a gente for pegar animais da natureza para exemplificar, né, comportamentos humanos, vamos pegar a zebra. As pessoas comuns são comparadas à zebra, né? O comportamento da zebra, a capacidade da zebra. A zebra não tem presas, ela não tem garras, né? Ela é um animal que chama atenção, ela anda em bando. A capacidade dela está mais ligada à fuga, a ser reativa, a ser instintiva, sensorial, né? Então, as zebras, elas são um ótimo exemplo para o perfil de olhos de presa, de pessoas comuns, pessoas que não são muito agressivas ou muito caçadoras, né? O segundo perfil já seria os olhos de pastor, que mescla olhos de presa com olhos de predador. Vamos pegar um hipopótamo como exemplo, mas a gente pode falar também do rinoceronte, a gente pode falar do elefante. Tem vários animais na natureza que têm um comportamento mais de pastor. Eles conseguem ser pacíficos, mas também são extremamente territorialistas, né? Eles acabam aí não tendo garras, mas eles têm presas. Eles têm uma estrutura muito forte. Um leão, por exemplo, tem muita dificuldade para caçar um hipopótamo. Mas um leão não tem tanta dificuldade para caçar uma zebra, tá entendendo? A diferença entre leões, zebras e pastores, né, ou seja, os hipopótamos, é que as zebras são muito pacíficas. Os predadores, eles são muito mais hostis, eles são realmente conquistadores, caçadores, são territorialistas. E os pastores são a mescla entre esses dois comportamentos. Os pastores, eles conseguem ter um comportamento pacífico, mas também podem ser muito agressivos e territorialistas. Os pastores e os predadores, eles conseguem conviver junto em sociedade. Eles conseguem ser liderados um pelos outros, influenciados. Mas dificilmente uma presa consegue ter um comportamento de um predador, né? O mais próximo de um predador é o pastor. O pastor é a mescla entre os olhos de presa e os olhos de predador. Os predadores, eles são muito mais precisos, eles reduzem muito dano para ter um lucro muito alto, né? Eles são muito mais sagazes. Eles geralmente estão atrás de algum tipo de recurso, algum tipo de capacidade, algum tipo de recurso mesmo para a sobrevivência deles. São mais agressivos, vamos dizer assim, né? Então são extremamente seletivos. Você não vê animais rodeando os leões, mas você vê animais rodeando os hipopótamos, sacou? Né? Você não vê predadores andando com presas, mas você vê presas andando com pastores.
Olha que interessante. Tem animais na natureza que eles são muito capazes para caçar, mas eles não são caçadores, né? Eles são como é, como zebras e leões, né? Como se fosse a junção entre esses dois. Então olha só os olhos de um leão. Um leão ele se esconde, os olhos dele é muito escondido, né? A camuflagem, o corpo dele, ele tem capacidade de velocidade, né? Ele tem uma capacidade aí de realmente agarrar, morder, né? Ele é caçador por natureza. Esse daqui ele já é mais territorialista, ele consegue defender o território dele, mas também consegue viver de forma pacífica. Esse daqui busca sempre viver de forma pacífica. Tá entendendo a diferença? Então, dentro da sociedade nós temos esses 3 perfis de olhos, né? Pessoas mais pacíficas, pessoas mais agressivas e pessoas um pouco mais equilibradas entre esses 2 mundos. Os pastores, geralmente, eles têm uma capacidade de liderança muito boa. Pessoas que têm um olhar de pastor acaba trazendo uma certa, não só um comportamento, mas também uma certa confiança na mente de outras pessoas, né? Tipo, é como se fosse os olhos do caçador com a sensibilidade de uma presa. Tá entendendo? Existe aí o equilíbrio entre esses dois, né? Então, pastores conseguem ser predadores. Predadores conseguem adquirir função de pastor, mas dificilmente as presas conseguem ser predadores, né? As presas até conseguem ser pastores, mas nunca na frequência de um pastor mesmo. Então, quem nasce com essa característica, né, com os olhos que, ao mesmo tempo, eles são cerrados, eles também têm uma certa expressão, né? Não são extremamente cerrados, tipo de Dom Pedro aqui, ó. Isso daqui é olho de caçador. Bolinha dos olhos pequenininha, os olhos são muito cerrados, né? Ó, outro cara aqui, o Schrödinger, que é um cara aí mais da ciência, testa muito quadrada, muito volumosa. Olha os olhos como é que são pequenos e cerrados, né? Então, só para você observar aí essa diferença, né? Então, o MC Lan tem olhos de pastor. Geralmente, pessoas com essa característica mesclam entre o comportamento de presa, ou seja, pessoas pacíficas, e o comportamento de predador, que são as pessoas que são um pouco mais conquistadoras, né? Que são mais predatórias mesmo. Enfim. Quer ver um exemplo de olhos de caçador? Olha operações especiais. Pode olhar o BOP, olhar os Marines, os SEALs. Pode olhar esses malucos aí. Olha nos olhos deles. Dificilmente você vê olhos muito expressivos, né? Pessoas muito emocionais. Não. Os caras ali geralmente têm olhos de pastor ou olhos de predador. Geralmente olhos de predador, né? Que são pessoas que têm mais capacidade para lidar aí com a guerra, com a pressão, né? Tem um pouco do instinto de caça ali. É por isso que esses olhos de pastor estão muito presentes no crânio do guerreiro filosófico. Esse perfil de crânio que eu estou citando, que é uma das variações, né? Parte o cara é instintivo, predatório, caçador. Parte também o cara é criativo, filosófico, espiritual, né? Então aqui no perfil de corpo a gente consegue perceber. Lembra que eu falei? Nuca média, ó, acaba gerando canelas mais finas. A coxa e o centro do corpo já começa a engrossar, né? Acho que aqui ele está numa foto mais jovem e você vai perceber. É um cara aqui que ele não é aquele perfil de cara magrelinho, entendeu? É um tipo de corpo aqui que tem um certo equilíbrio, não é seco, né? E aqui já está ele um pouco mais shapeado, mais trabalhado. Olha só como o corpo ele fica um corpo mais de velocista, tá vendo? Você olha para o corpo e você percebe que a pessoa já tem uma predisposição para velocidade, mais eficiência. É o perfil de corpo que rola muito no parkour. E parkour eu não preciso nem dizer, né? É uma modalidade ali que pede muita mobilidade, né? Força e resistência tá ali. A pessoa tem velocidade, ela tem mobilidade. Esse é o principal diferencial, né? Então, nuca média costuma gerar o corpo de um velocista. E o corpo de um velocista costuma mesclar força e resistência. Não é o mais forte, não é o mais resistente. É o mais veloz, é o mais sagaz, geralmente. Então, praticamente aí essa foi a análise do MC Lan, né? Você que conhece, você que transita nesse meio, que curte funk, que conhece MCs, e aí, o que eu tô dizendo aqui faz algum sentido?
né? Esse cara, ele tem capacidade criativa, filosófica, espiritual, mesclada com uma certa capacidade de guerreiro, física, sensitiva, né? Ou eu estou falando besteira aqui? Entre a capacidade física, a capacidade lógica e a capacidade criativa, filosófica e espiritual, quais são as inclinações que você acha que o MC Lan mais tem? Né? Todo ser humano tem capacidade física, tem capacidade lógica e capacidade criativa, filosófica e espiritual. Mas cada ser humano tem suas inclinações naturais e isso está estampado ali no crânio. Assim como a nossa digital ela é única, assim como o nosso DNA, nosso biotipo, assim como a íris dos nossos olhos são únicas, também características genéticas através do crânio e do corpo também são únicas, né? Podem ter semelhanças com várias outras, mas cada condição é única. Cada indivíduo está controlando um cérebro por trás de um corpo. Nós somos seres espirituais que controlam uma IA extremamente inteligente. O nosso cérebro é literalmente uma IA, a IA mais antiga, uma IA ancestral, né? Uma tecnologia absurda que vale mais do que o planeta inteiro. Nenhum buraco negro é tão complexo quanto o nosso cérebro, né? E esse cérebro está controlando o nosso corpo. É a ponte entre o eu espiritual e o eu carnal. É o nosso cérebro.